Fala galera do nono ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre probabilidades em genética e heredograma. Bom, meus amores, a probabilidade genética ela vai estar embasada segundo as explicações, segundo as conclusões de Mendel. Quais foram as conclusões de Mendel? A primeira conclusão dele é que todas as características são condicionadas por um par de fatores, onde cada um desses fatores é proveniente dos seus ancestrais, ou seja, ele vai receber um desses fatores, um desses alelos do pai e o outro da mãe, belezinha? A Mari até falou disso para vocês, eu só estou relembrando aqui. O fator que se expressa com apenas uma cópia, eu vou chamar de dominante. Então, se você tiver uma daquele alelo, daquele genezinho ali, você já vai ser considerado dominante. Para você apresentar a característica recessiva, você vai ter que apresentar duas cópias do gene recessivo, beleza? E o que mais pega para a gente nos cálculos de probabilidade é isso daqui, ó. Durante a formação dos gametas, cada par de fatores segrega-se de tal forma que cada gameta recebe apenas um fator de cada. Como que eu vou traduzir isso para vocês? Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o gene cor de olho. Suponhamos que só exista dois tipos de cor de olhos na humanidade. Os olhos escuros e os olhos claros, beleza? Bom, eu vou receber um cromossomo do meu pai contendo esse gene e um cromossomo contendo o gene que veio da minha mãe, beleza? E vai funcionar assim, ó. Meu pai, ele tinha olhos negros, ele me cedeu o alelo dele cor negra para os olhos. Já a minha mãe, ela tem olhos verdes e me deu os olhinhos, o alelo verde, beleza? Como vocês podem ver, os meus olhos são escuros, beleza? E aí note o seguinte, note que esses olhos escuros, como eu só tenho uma cópia que veio do meu pai, eu vou considerar cor escura como dominante. A cor clara vai ser chamada de recessiva. Para eu ter olhos claros, eu teria que ter dois alelos nos dois cromossomos aqui. Eu teria que ter o gene, o alelo claro, belezinha? Então vamos lá, meus amores. Eu sou o que a gente chama de heterozigoto. Eu sou o famoso azinho, beleza? Nos meus espermatozoides, eu posso produzir espermatozoides de apenas dois tipos. Eu posso produzir um espermatozoide com um azão e posso produzir outro tipo de espermatozoide contendo o azinho. Foi exatamente isso que o Mendel quis dizer lá na sua quarta explicação, na sua quarta conclusão, de que durante a formação dos nossos gametas, apenas um dos alelos vai para esse gameta, o outro vai para o outro gameta, belezinha? Isso também acontece com as mulheres, tá, gente? Lá na formação dos óvulos. Show de bola. Então, como que eu faço o quadro de Punnett? Ou também chamado de tabelinha de possibilidades, ou em alguns casos também chamado de chiqueirinho, eu já ouvi falar. Funciona da seguinte forma. Aqui, na horizontal, eu vou colocar o genótipo da mãe, se a mãe é azão, azinho, enfim. Vou colocar aqui os tipos de óvulos que a mãe pode produzir, belezinha? E aqui na vertical, eu vou colocar os tipos de espermatozoide que o pai vai produzir. Show? Vai ficar assim, ó, segundo o nosso exemplo aqui de olhos. Suponhamos que eu tenho dois indivíduos, duas pessoas que são heterozigotas. Azão, azinho, pai, azão, azinho, mãe, azão, azinho. Legal. Ao fazer a tabelinha, eu coloco os tipos de óvulos que a mãe pode produzir. A mãe pode produzir óvulos contendo azão ou óvulos contendo azinho, beleza? Aqui na vertical, eu vou colocar os tipos de espermatozoides que o pai pode produzir. O pai pode produzir, nesse caso aqui, já que ele é azão, azinho, espermatozoide contendo azão, espermatozoide contendo azinho. E aí eu começo a fazer os cruzamentos. Show de bola? Funciona assim, ó. Se o espermatozoide azão fecundar o óvulo azão, eu vou formar um embrião, ou seja, um futuro bebezinho do tipo azão-azão. Se o espermatozoide azão fecundar o óvulo azinho, vou ter a combinação azão-azinho. Essa pessoinha aqui, esse embrião, vai ser considerado heterozigoto. Esse daqui, homozigoto dominante. Agora aqui embaixo, ó.
Se o espermatozoide azinho fecundar o óvulo azão, eu vou ter um indivíduo do tipo azão-azinho. Lembrando que o gene dominante ele é sempre escrito na frente, beleza? E por último, se o espermatozoide azinho fecundar o óvulo azinho, eu vou ter um indivíduo azinho-azinho, um indivíduo homozigoto recessivo. Belezinha? Show? E olha que interessante, eu vou obter 3/4 de filhos com olhos escuros. Olha que interessante, esse indivíduo aqui, ele é azão, ele tem um alelo azão. Só pelo fato dele ter um alelo azão, ele já vai ter olhos escuros. Esse daqui também tem um alelo azão e esse também. Então, eles também terão olhos escuros. Professor, esse que é azão vai ter olhos mais escuros do que os heterozigotos? Não, meus amores, não. Aqui não tem como distinguir o homozigoto dominante do heterozigoto. Esse cara vai ter olhos escuros do mesmo jeito que esse daqui, belezinha? Então, ó, das 4 possibilidades possíveis, 1, 2, 3, 4, das 4 combinações possíveis, 3 delas vai me dar filhos com olhos escuros, beleza? 3/4 é a mesma coisa que 75%, tá? É comum nos exercícios vir em fração ou vir em números decimais, show? Ou em porcentagem ainda. E por último, eu vou ter 1/4 de indivíduos de olhos claros, o famoso homozigoto recessivo, o azinho-azinho. Tudo bem? Maravilhoso. Aqui eu tenho um exercício para a gente colocar isso em prática. Cruzando ervilhas verdes, Vzinho, com ervilhas amarelas, Vzinho, os descendentes serão... Bom, vamos lá, moçada. O exercício ele já te deixou claro que a cor amarela é a dominante. Afinal de contas, eu tenho um Vzão aqui. Letra maiúscula é a representação do alelo dominante. Se esse cara aqui tem um alelo dominante e é amarelo, é sinal que o amarelo é dominante. Belezinha? E o verde vai ser o recessivo. No cruzamento proposto pelo exercício, eu tenho um indivíduo verde, Vzinho, e tenho um indivíduo amarelo, heterozigoto, ou seja, Vzinho. Faço a tabela. Eu pego o genótipo do pai. No caso aqui, como são plantas, a gente não vai nem chamar de planta pai e planta filho. Eu vou chamar de ancestral, de genitor, beleza? Eu pego o genitor de 1, coloco aqui. Esse carinha aqui, ó, vai produzir células reprodutivas de que tipo? Vzinho ou Vzinho. Legal, ele só faz um tipo de célula reprodutiva. Maravilhoso. Já esse indivíduo aqui, ele vai produzir células de 2 tipos de célula reprodutiva. Eu posso produzir aqui, essa plantinha vai produzir uma célula reprodutiva com um Vzão ou com um Vzinho. E aí eu faço aquele cruzamentozinho, igual foi no slide anterior. Vzão com Vzinho. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho, 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 Vzinho. Legal, professor? Tá, e daí? E daí, moçada, feito isso, a gente tem que analisar as combinações geradas. Note que eu vou ter a seguinte combinação. Esse indivíduo aqui, ele vai ter cor, ele vai ser de que cor? Ele vai ser amarelo, afinal de contas ele tem um alelo dominante, por isso ele vai ser amarelo. Esse daqui também apresenta um alelo dominante, por isso vai ser chamado de amarelo. Note que das 4 combinações possíveis, 2 delas está me dando a corzinha amarela. Isso quer dizer 2/4 é a mesma coisa que metade, né, meus amores? 2/4, simplifiquei por 2, dá 1,5. Dá 1 sobre 2, também chamado de meio. Então, eu vou dizer que metade é amarelo. E a outra metade? A outra metade vai ser de Vzinho. Opa, legal. A outra metade, então, vai ser de indivíduos verdes. A resposta correta vai ser a letra C. 50%, lembrando que meio é a mesma coisa que 50%. 50% de indivíduos amarelos e 50% de indivíduos verdes. Show? Aqui, moçada, eu tenho um heredograma. No caso de genética, em exercícios de genética, é comum se falar sobre a família daquela pessoa que tem aquela característica genética. Pode-se falar assim, o pai, o avô materno. Então, moçada,
quando isso acontece, o texto do exercício acaba ficando muito grande. Para facilitar o raciocínio lógico da genética e verificar melhor, visualizar melhor as condições genéticas, a transmissão desses alelos, é comum que a gente faça uma representação gráfica, faça um desenho simbólico representando essa família. Esse desenho simbólico a gente chama de heredograma, belezinha? Show! E esse heredograma, ele obedece a algumas regrinhas. Como que vai ser essas regrinhas? O quadrado vai representar homens. Show? Bolinha vai representar mulher. O losango é sexo indefinido. Como assim sexo indefinido, professor? Quando no exercício falar, não explicar, por exemplo, qual é o sexo dessa pessoa. Por exemplo, o exercício fala que vai nascer uma criança. Ele não deixou claro se essa criança vai ser um menino ou uma menina. Quando eu falo assim, ele tem tios. Ele não explicou, ele não exemplificou se são homens ou mulheres. Ele deixou isso meio que subentendido. Em alguns casos, não é muito importante saber qual é o sexo da pessoa, e sim se ela é afetada ou não pela condição genética. Quando o desenho, bolinha, quadradinho, losango, tiver pintadinho, do jeito que está aqui, ó, eu vou dizer que essa pessoa é afetada. Mas é afetada pelo quê, professor? Ela vai ser afetada pela condição genética escrita no exercício. Por exemplo, se o exercício está falando de albinismo, se tiver pintadinho, significa que a pessoa é albina. Se o exercício estiver falando de fenilcetonúria, meu Deus, professor, o que é isso? É uma doencinha genética, uma característica genética onde a pessoa não vai metabolizar um determinado aminoácido e isso pode causar algumas complicações, até mesmo um pouquinho de retardo mental. Mas enfim, eu preciso saber todas as doenças do planeta, professor? Não, meus amores. Você só precisa saber se essa doença é dominante ou recessiva. Só isso e nada mais. Se no heredograma que você está exercitando ali, tá fazendo aquele exercício, o exercício estiver falando de fenilcetonúria e tiver pintadinho, significa dizer que a pessoa é afetada, a pessoa tem aquela característica. Se o exercício está falando de olhos claros e está pintadinho, significa que a pessoa tem olhos claros. Compreenderam? Maravilhoso. Se tiver pintado pela metadinha, significa dizer que essa pessoa em questão é heterozigoto, ou seja, é azão, azinho. Lembrando que a letra, moçada, pode ser qualquer letra que vocês quiserem, mas normalmente aqui nós, professores de biologia, a gente se reuniu e falou assim, vamos usar bastante o A. Por isso que a gente usa bastante a letra A, tá? Porque é a primeira letra do alfabeto. Caso o quadradinho esteja ligado com a bolinha aqui pelo meio por uma linha, isso significa casamento, significa cruzo, significa dizer que esses dois aqui acasalaram, beleza? Se tiver pontilhado, significa acasalamento extramatrimonial, famosa traição, tá? Se tiver com um tracinho, significa que esse casal foi desfeito. Se tiver com 2 tracinhos, significa dizer casamentos consanguíneos. O que quer dizer casamentos consanguíneos? Casamentos consanguíneos, meus amores, significa dizer que é casamento entre parentes, entre membros daquela mesma família. Na espécie humana, não é muito comum de acontecer. Antigamente, na sociedade um pouco mais antiga, era relativamente comum o casamento entre primos, por exemplo. Beleza? Por exemplo, o meu avô é primo da minha avó e eles se casaram, beleza? Isso daí eu vou chamar de casamentos consanguíneos. Na natureza, principalmente no reino animal, meus amores, essa noção de incesto não é muito respeitado, tá? É comum mãe acasalar com um filhote, quando o filhote já está em fase reprodutiva. Não existe esse conceito aí de família, beleza? Para acasalamento. Se tiver um triângulo assim, partindo de uma mesma origem, com um traço ligando os dois, eu vou dizer que eles são gêmeos monozigóticos. Show de bola? Gêmeos idênticos. Se tiver partindo de uma mesma origem, sem o traço, eles são gêmeos dizigóticos, são gêmeos não idênticos, tá?
O estudo do heredograma, moçada, facilita bastante a resolver inúmeros exercícios, como é esse caso aqui, ó. No heredograma abaixo, a característica representada em negrito é dominante ou recessiva. E qual o genótipo do indivíduo de número 6, respectivamente? Bom, eu preciso descobrir se essa doença aqui, note que ele nem falou qual é a doença, e na maioria das vezes, como eu disse a vocês, não importa saber o nome da doença. O que importa é saber se essa doença é dominante ou recessiva. Com essa informação, a gente começa a calcular, a pressupor, a visualizar como que está sendo a transmissão desse gene dentro dessa família, certo? Então vamos lá, meus amores. Vamos supor o seguinte, no primeiro caso, eu vou dizer, e vou supor aqui na minha mente, uma ideia mental, uma lógica de raciocínio aqui. Eu vou dizer que o azão é afetado, beleza? Que esse gene aqui, essa característica, ela é dominante. Eu vou supor para a gente imaginar aqui as possibilidades. Bom, se azão é afetado, significa dizer que todo mundo que está pintadinho tem pelo menos um alelo azão, correto? E que quem não está pintado vai ser azinho. Porque para você ser normal, como normal é recessivo, eu vou ter que apresentar a combinação azinho para ser normal. E aí note um pequeno problema nessa primeira situação. Note que esse indivíduo aqui, ó, ele é pintadinho. Então esse cara aqui, ele tem um alelo azão, pelo menos um, concordo? Maravilhoso. Mas olha os pais desse indivíduo de número 5. Os pais desse indivíduo número 5, eles não são pintados. Logo, eles são normais. E nós sabemos que para ser normal, como é recessivo, vai ter que ser azinho. Então, essa mulher aqui é azinho. Esse homem aqui é azinho. Opa! Mas segundo as conclusões de Mendel, os meus genes, os meus alelos, vieram um do meu pai ou um da minha mãe. Mas nem meu pai e nem a minha mãe têm um alelo azão para me dar. Então, moçada, esse desenho aqui, ó, nos mostra que, na verdade, esse problema aqui, esse gene abordado, ele é recessivo. Porque, veja bem, olha a segunda situação. Vamos supor agora que o alelo azinho seja o afetado e o azão seja o normal. Suponhamos que esse indivíduo está pintado. Então, ele é azinho. Show de bola? Pai e mãe não estão pintados. Logo, eles têm pelo menos um alelo azão. Só que na conclusão de Mendel nos disse que veio um do meu pai e um da minha mãe. Então, se esse indivíduo é azinho, um azinho veio da minha mãe e o outro azinho veio do meu pai. É possível isso acontecer? Sim, meus amores, é possível isso acontecer. Sabe por quê? Porque pelo esse desenho aqui, o indivíduo 1 e o indivíduo 2, eles são heterozigotos. E nós vimos, de acordo com o quadro de Punnett, que indivíduos heterozigotos, indivíduos azinho, podem ter filhos azinho. Show de bola? Então, aqui nós sabemos que esse gene é de caráter recessivo. Ele perguntou ainda qual vai ser o genótipo do indivíduo de número 6. Bom, vamos analisar aqui. O indivíduo de número 6, ele está pintado? Não, ele não está pintado. Logo, ele é normal. Então, eu sei que pelo menos um alelo azão esse indivíduo tem. Mas perceba que a mãe desse indivíduo de número 6 é recessivo, é pintadinho. Essa mulher aqui é azinho. Como disse Mendel, um vem do pai, o outro veio da mãe. Eu sei que o alelo azão do indivíduo 6 veio do pai, porque somente o pai tem alelo azão para dar, e a mãe só tem alelo azinho para dar. Então, esse indivíduo de número 6, ele é obrigatoriamente heterozigoto. Nesse segundo exercício, a gente vai notar uma diferençazinha. No heredograma abaixo, os indivíduos marcados apresentam uma determinada condição genética. Não disse qual, não disse se é dominante, você que tem que raciocinar mediante ao desenho. Note o seguinte, meus amores, note que aqui os pais apresentam a doença, mas os filhos não. Essa característica aqui, esse tipo de padrão aqui, nos diz que essa doença ela é dominante. Então, anote aí uma dica fundamental para a compreensão de heredogramas. Doenças que pai e mãe apresentam e filhos não apresentam
significa dizer que essa doença ela é dominante. Agora, doença que mãe e pai não têm, mas o filho tem, significa dizer que essa doença aqui é recessiva. Show de bola? Recapitulando então, doença que pai e mãe não têm, mas o filho tem, é uma doença recessiva. Agora, doença que pai e mãe têm, mas os filhos não têm, eu vou chamar de doença dominante. Eu digo doença, mas nem sempre vai ser doença. Pode ser meramente uma característica, como, por exemplo, a capacidade de fazer isso aqui com o dedo. Show de bola? Isso daqui é uma característica, como, por exemplo, o fato de ser canhoto ou ser destro, tá? Nem sempre vai ser doença, tudo bem? Então, vamos lá. Assinale as alternativas corretas. Letra A. Os indivíduos 3, 4, 5 e 6 são obrigatoriamente heterozigotos? Bom, eu sei que essa doença aqui ela é dominante. Afinal de contas, pai e mãe têm doença e o filho não. Show? Então, eu sei que é uma doença dominante. Como esse carinha aqui teve filhos normais, ou seja, azinho, lembrando, a doença é dominante, ser normal, então é recessivo. É azinho. Bom, se é azinho, um azinho veio da mãe, o outro azinho veio do pai. Então, 3 e 4 com certeza são heterozigotos. Show? Vamos ver o indivíduo 5 e o indivíduo 6. O indivíduo 5 e 6 são filhos desse casal. Eles estão pintados? Sim, eles estão pintados. Então, obrigatoriamente, pelo menos um alelo azão eles vão apresentar. Pelo menos um alelo dominante eles vão apresentar, uma vez que a doença, nesse caso aqui, é dominante. Mas eles são filhos de um homem normal. E para ser normal, nós sabemos que é azinho. Então, se esse cara aqui é azinho, ele deu um azinho para a filha e um azinho para o filho. Essa mulher, e esse homem também são heterozigotos. Então, a resposta A está correta. Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, envie mensagem pra gente. Beijão, meus amores. Estou morrendo de saudade de vocês. Até a próxima.